Mentorize-se, o seu talk show de carreira. Olá, eu sou a Paula Mota, sejam muito bem-vindos ao último episódio dessa temporada do Mentorize-se. E para celebrar esse mês, a gente está no mês de março, da estreia desse programa, eu trouxe um tema maravilhoso para a gente discutir. E, antes de chamar as meninas aqui, eu já vou falar o tema para vocês. A carreira da mulher é mais difícil que a carreira do homem? Sejam bem-vindas, meninas. Vamos cumprimentar e falar muito sobre carreira e mulher. Oi, gente. Prazer estar aqui de novo com vocês. Estava com muita saudade, inclusive. Gente, bem-vindos ao Mentorize-se. Eu sou Carla Lemos. E olha, esse assunto, gente, vamos combinar que é delicado, né? Faz parte aqui do nosso cotidiano. Todos os dias a gente fala sobre isso. Então, fica aí, que tem muito assunto pra gente discutir. Delicado é nada. Esse tema vai ser tiro, porrada e bomba, se depender de mim. Desculpa, eu não queria prometer nenhum episódio violento, não era essa a minha intenção. Mas enfim, dá o papo aí, Paula. Dá o papo! Vamos lá, e antes eu já peço para você um like. Se você não segue o Mentorize-se, pode seguir. E lá no Instagram também, no @mentorize.carreira. A gente está esperando vocês para a gente ampliar esse diálogo, para a gente conversar e para você também mandar o seu feedback, que a gente adora saber de vocês o que estão achando e mais ideias também para a próxima temporada. Será que vai ter próxima temporada, meninas? Não será? Assim, minha dúvida é onde vai ser a próxima temporada, porque a gente arrasou nessa temporada em São Paulo. Espero que seja lá em Dubai, lá na casa da Carla. Amém, Deus, eu aceito. Recebo. Estou prontíssima. Recebo, Senhor. Para iniciar essa discussão, porque esse tema é amplo, eu quero saber a opinião de vocês. Se a carreira, o tema do programa, a carreira é mais difícil para a mulher? Você de casa, você acha que a carreira é mais difícil para a mulher? Você homem, que eu sei que também homens, né? Tem homens aí que nos acompanham. Vocês acham que a carreira é mais fácil para vocês do que para nós? E aí, meninas, eu quero ouvir a opinião de vocês. Eu acho que a vida da mulher é mais complicada, não só a carreira. Porque se a gente parar pra pensar, a gente não tem só a carreira profissional, a gente tem a carreira de casa, de esposa, de cuidar de mim. E aí, eu não acredito que a gente não sai na mesma largada, o homem e a mulher. A mulher, ela sempre sai um pouco mais atrás. Então, a questão da carreira é a vida da mulher que é um pouco mais complicada, principalmente na sociedade que a gente vive. Sim. E, inclusive, a gente tem várias pesquisas que mostram isso, sobre o crescimento da mulher, como é mais complicado. Eu já falei sobre isso, que o homem ele é promovido por algo que ele fala que ele sabe fazer. A mulher já está fazendo aquilo há 2 anos para ser promovida. Então ela faz muito mais até que o reconhecimento vem. Enquanto o homem sabe se vender melhor, acaba falando um pouco melhor e fala que sabe fazer, passa pelo processo seletivo e acaba sendo aprovado porque ele não engravida. Até porque realmente, né, a mulher engravida sozinha. Mas ok, não vou falar sobre esse assunto agora. Quando a Carla fala que nós temos também a carreira de casa, é que na verdade nossa sociedade estruturou-se, né? Isso é um fato estruturado há muitos anos, de que os afazeres domésticos são da responsabilidade da mulher, ou é somente da responsabilidade da mulher. E tem um relatório sobre, eu acho que o nome é a jornada de trabalho da mulher, ou a jornada da mulher no mercado de trabalho. O nome, assim, a gente vai deixar aqui o nome certinho, ele é do GPTW, do ano passado. E ele mostra que nós trabalhamos 76% mais do que o homem nos afazeres relacionados a cuidado. Porque, vamos pensar, gente, se você tem alguém na família que, enfim, adoeceu e precisou de cuidados, ou uma criança acabou de nascer e precisa de cuidados, quem cuida dessas pessoas? Com certeza é uma mulher. Se acontece uma fatalidade né, na família e a gente tem ali uma pessoa que precisa de mais cuidados, na maioria das vezes, sem dúvida, na grande maioria, são mulheres quem cuidam de outras. Então, esse serviço do cuidado, que inclusive foi tema de redação do Enem recentemente, é um baita trabalhão que a mulher precisa equilibrar junto com a jornada de trabalho. A jornada de trabalho, a carreira, como a Carla bem falou, é um dos assuntos. Ok, é o assunto principal. Então mas combinamos que a carreira é mais difícil para nós? Sim. Se alguém discordar ou tiver algum argumento, pode colocar aqui, que a gente não tá aqui para falar que a nossa verdade é absoluta, só que a gente
nesse assunto é difícil discordar. Me desculpem, homens. E eu sei que também vocês não têm, assim, não é nem culpa, né? A gente está proporcionando novos movimentos aí e a gente conta com vocês para a gente mudar isso. A gente pode transformar e deixar a nossa vida um pouquinho melhor. Você falou de índice, Raida, e eu trouxe mais um aqui. As mulheres já chefiam mais da metade dos lares brasileiros. 50,09, ou seja, esse índice, né, que é mais de 50%, mostra que, e foi uma pesquisa do FGV, tá, do Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, feito pelo Valor Econômico. O número de domicílios liderados por elas subiram 72% na última década, ou seja, nós mulheres já chefiamos a maior parcela, né, de casas aí no Brasil. Porém, eu tô rindo, mas é de desespero, ó. Porém, elas lideram as taxas de desemprego e ganham menos que os homens. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer que essa conta não fecha e nem vai fechar, né? Alguma coisa, alguma variável desse cálculo precisa mudar. Eu acho que mais de uma variável, né, precisa mudar. E se a gente parar para pensar, observar e até levantamento de pesquisa, a gente vai ver que a mulher ela se desenvolve muito mais do que o homem. Então, como que eu busco mais desenvolvimento, conhecimento, crescimento e o reconhecimento por parte da empresa não vem? Como é que eu fico atrás em algo que eu tenho mais conhecimento técnico, eu estou ali o tempo todo me atualizando, enquanto o homem, às vezes, meio que deixa quieto. E na verdade, eu acho que é porque a mulher se desenvolve mais. Inclusive, ela se sente mais segura de assumir aquela cadeira de fato depois de estudar muito por uma insegurança. E, gente, não é da natureza da mulher ser insegura. Para mim, essa insegurança vem dessa estrutura. Porque é uma estrutura que me obriga a estudar mais. É o que Carla falou muitíssimo bem. O homem, ele fala, vou fazer isso, parabéns, está aqui a sua cadeira. A mulher, ela faz primeiro para talvez ganhar uma chance. Então, essa insegurança, ela não vem de dentro, assim. Eu acho que ela é muito criada a partir do externo, dessa estrutura que nos pede para ser mulheres perfeitas, equilibrar todos os pratinhos de todas as áreas da vida e serem muito além no trabalho para conseguir um posto pequeno, algumas vezes. É isso mesmo, gente. E no mercado a gente percebe que você falando de insegurança, né, me remeteu quando eu era, uma menina, sem muitas instruções, e quando eu cheguei no mercado de trabalho, o que era me orientado era me portar. Se eu quisesse crescer na carreira, eu tinha que me portar como homem. Eu tinha que ser firme, eu tinha que ser... Sendo que você acha que as mulheres não são firmes. Nós somos, só que do nosso jeito. Então, não sei se vocês percebem isso no mercado de trabalho, se tem isso até hoje, né? Você falou também dessa percepção, mas lá no início, assim, eu vi até uma apresentadora, uma jornalista falando que quando ela entrou no jornalismo, ela tinha que se portar e apresentar os jornais como homem, falando, se posicionando, usando terno, porque a masculinidade que era bem vista no mercado de trabalho e recompensada, porque mulher não pode ser sensível, mulher não pode ser doce no ambiente de trabalho, que isso é sinônimo de fraqueza ou incompetência. A gente sabe que isso não é verdade. Vamos combinar uma coisa? A minha sensibilidade não afeta a minha competência. Repete comigo para você não esquecer. Muito bom. E aqui, vamos pensar também que as mulheres são diversas, né? Pra gente não colocar todas as mulheres na mesma caixinha. A Sophie, uma agência de comunicação e marketing que eu conheço aí, maravilhosa, de BH, só tem mulheres. E, gente, é uma diversidade. Nós somos completamente diferentes. Então, é aceitar o diverso, mas se o diverso vem do homem, né, ele é avaliado de uma forma. Se o diverso vem da mulher, ele é avaliado de outra. Então é repensar isso. Quando a Paula fala sobre o masculino, as referências masculinas no jornalismo, no mercado de trabalho, me faz lembrar, esses dias a gente comentou sobre a moda masculina. Estou aqui com uma camisa e amo, tá, gente? Mocassim, amo, maravilhoso, mas é algo que vem do armário masculino.
Então, se vem do armário masculino, transmite mais credibilidade. Tudo isso é pra gente refletir e pensar por que as coisas são dessa forma. Eu acho que a pergunta é por que eu penso o que eu penso, né? Como esse pensamento foi construído ao longo da história. Por isso que a gente evoca essa discussão, porque senão a gente fica no automático, passa-se os anos, entram e saem novas gerações e a gente continua no mesmo. Isso não tá certo, né? E eu vou continuar aqui o programa, separei aqui o caso de uma pessoa que sou eu, tá? Não é nem caso de carreira, não é um quadro. Quando eu era menina, eu escrevi aqui o que eu ia dizer, mas eu quero contar pra vocês com verdade mesmo. Quando eu era menina, eu escutei de um parente bem próximo que por que eu estudava tanto? Por que eu queria estudar? Se eu ia passar uma vida toda com a barriga no fogão e na pia. E essa fala, eu demorei uns 15 anos para entender o peso que ela teve na minha vida, na minha carreira, porque eu trabalhei tanto para não cozinhar e não ficar com a barriga na pia, para provar que aquilo não era verdade, porque eu sempre gostei muito de estudar, eu sempre fui a que mais estudava da sala, as minhas notas eram sempre altas, mas porque eu sempre gostei do aprendizado, né, do conhecimento, de aumentar meu conhecimento. E quando eu escutei isso me fez mal, demorou anos de terapia, mas eu nem sabia que esse era o peso. E chegou um momento que eu falei, qual é o problema de eu cuidar da minha casa, de eu cozinhar e de eu estar na cozinha? Mas por muitos anos, eu enxerguei isso como uma deficiência de uma mulher. A mulher, eu que sou mulher, eu pensava que eu tinha menos valor se eu passasse mais tempo dentro de casa. Demorei muitos anos para poder reverter essa sensação, esse sentimento que impacta. Eu tenho certeza que não é só na minha vida. Você pode ter um exemplo aí e a gente carrega por muitos anos essas falas machistas e tão inconsequentes. Eu era muito jovem, adolescente, e isso me marcou demais. Eu queria dividir com vocês, né, isso que aconteceu comigo. Mas esse ponto que você trouxe de se sentir culpada ou menos valorizada porque ficou em casa, é muito sobre o que ela falou da diversidade e que tem a ver com o individualismo. Então, eu sou uma indivídua, eu posso escolher trabalhar ou ficar em casa. E a mulher ela é livre para fazer o que ela quer. E nem por isso eu vou ser mais merecedora ou menos merecedora de qualquer outro estilo de vida. Vai muito desse pensamento, de você entender também o que você quer fazer. Às vezes você quer ficar em casa e tá tudo certo. A maneira como tudo isso é imposto ou escolhido é que a gente está discutindo. Porque você que fica em casa, que é dona de casa, que escolheu criar os filhos, e tá tudo certo, não tem nenhum problema nisso. Mas a sociedade como um todo, colocar isso como algo imposto, de você precisa fazer se você só é boa em casa, é uma coisa que já é para cair por terra há bastante tempo. Sim. E é comum essa fala ainda, né, de que o lugar da mulher e definem lá o lugar, sendo que o lugar é o lugar que a gente escolher. Porque acho que a gente falou isso em algum episódio dessa temporada, não me lembro que a temporada foi longa, né, gente? Foi muito tema legal que passou por aqui, mas eu acho que a gente comentou em algum que a chegada da mulher no mercado de trabalho ela é muito recente. Tem pouco mais de 100 anos, ou pouco menos de 100 anos que nós entramos no mercado de trabalho. Então ainda é uma grande novidade. Até 40 anos atrás não se falava, não se influenciava, incentivava a mulher a ser líder no mercado de trabalho. Muito menos, né? Assim, se ela tinha, entre aspas, acabado de chegar a 60 anos, a mulher estava no mercado de trabalho, estava muito longe dela exercer um cargo de liderança. Então é isso, gente, é muito estrutural. A estrutura o lugar da mulher é na pia e no fogão. Então, infelizmente, esse assunto, ele é recente. E eu vou chamar um quadro que vocês adoram. Eu sei que adoram porque veio de vocês, veio o caso, e o quadro é Casos de Carreira. Casos de carreira? O caso é da Joana. Ela me conta o seguinte, meninas, vocês nem sabem desse caso que eu não li pra vocês. Eu fui contar pra minha gestora que eu estava grávida. Como eu estava enfrentando há muitos anos um problema, gente, anos, então ela trabalhava há muito tempo na empresa. Como eu tinha dificuldade para engravidar, há muitos anos enfrentava esse problema, ao contar da gestação, a chefe riu e disse, nossa, mas você não tinha problema para engravidar? Resumindo, Paula, teve algumas complicações e precisou de alguns cuidados médicos. Essa minha gestação não foi tão normal como as demais. Eu fui sendo retirada dos projetos de reuniões e ao questionar eles diziam que tinha esquecido de me colocar o invite dos convites das reuniões. Eu pressionava, mas não tinha resultado, não tinha resposta.
Ela conta aqui: fiquei muito triste a gravidez inteira, porque ninguém perguntou como eu estava, nem como estava o meu bebê. E quando o bebê nasceu, o marketing pediu uma foto do meu bebê para colocar no Insta e fazer uma propaganda na empresa. Óbvio que eu não autorizei. E aí, meninas, a cara de vocês? Eu fiquei chocada, porque ela me contou isso aqui, e no final do áudio, dela contando os detalhes, ela chorou. Ela tá com um bebê ainda novo, mas ela chorou porque isso machucou demais, claro. Essa falta de empatia e sensibilidade, e a gestora era uma mulher. Eu ia comentar exatamente isso, quando você começou a falar a gestora, então assim, a gente percebe como foi aquilo da individualidade, então cada uma, cada um é um e não dá pra gente generalizar, porque vindo de um homem, de uma sociedade machista, já é difícil, a gente imagina como que não é recebendo essa informação e esse comportamento de uma outra mulher. E ainda, não sei se ela teria filho ou não, mas é uma situação muito mais delicada. E principalmente esse fechamento de me dar a foto do seu bebê pra gente fazer uma propaganda. Gente, eu não vou nem comentar isso. Bom, sobre o fato de ser uma gestora, complementando um pouco do que Carla disse, mas infelizmente é uma gestora que está numa estrutura machista, então ela replica o machismo. Né? Todos nós podemos replicar, sim, porque nos foi ensinado dessa forma. Então, talvez a expectativa dessa gestora era, como ela tem uma questão de saúde, ela nunca vai engravidar, vou considerar que ela vai estar aqui o tempo todo. E aí, quando eu brinquei há pouco, falei assim, a mulher deve engravidar sozinha, é porque não existe essa preocupação do lado masculino. Claro que não, Raida, porque ele não vai ficar 5, 6 meses fora da empresa, ele vai estar aqui trabalhando. Tá, então significa que não é igual, né? Porque se ele pode continuar no ambiente de trabalho, é porque ele não está dividindo as horas do cuidado, que foi o que a gente falou no início. Então, eu acho que a gente precisa letrar os líderes de como que funciona esse tempo da maternidade. Assim, o que fazer e o que não fazer. Então, já um aprendizado prático aqui. Não tirar as gestantes do invite. Não cola, meu amor. Não faz o mínimo sentido. Não dá pra dizer que esqueceu. Exato. Né? E esse é só um caso dos milhares que a gente encontra no mercado de trabalho. As mulheres que são eliminadas nos processos seletivos quando contam que tem filho pequeno, são questionadas com quem que vai deixar o filho para poder trabalhar, sendo que para o homem essa pergunta não existe. Essa pergunta não vai perguntar. Se o homem diz que tem 3 filhos, ela acha até bonito. Sim. Né? A recrutadora, o recrutador, nem vai passar pela cabeça e falar, mas se ficar doente, quem que vai cuidar? Porque as mulheres sim recebem essa pergunta no processo seletivo. E as mulheres que estão aí, pode comentar aqui, isso é verdade? Eu sei que é verdade, né? Mas comentem assim mesmo. Comenta aqui aí que a gente quer saber o que vocês acham, se vocês concordam ou se tem mais algumas perguntas indelicadas, porque eu sei que existe. E a gente falando, que a gente adora falar, a gente não é falante, a mulher não fala muito, a gente fala, a gente vai liberando, a gente vai se organizando e vai ficando, né, assim, mais em sintonia pra gente poder falar sobre o tema e ser um tema que não adianta falar que é mentira e que tudo é igual para todas as mulheres hoje em dia. Eu sei que a gente tem oportunidades, mas não é verdade, não é igual. Não é igual. E, na verdade, as oportunidades, eu acho que você quer falar sobre as vagas afirmativas, por exemplo, elas existem justamente porque estamos em uma estrutura desigual. Então, é por isso que existem processos seletivos para vagas direcionados só para a população preta, direcionados só para as mulheres. Agora, né, o mercado está se movimentando para criar vagas afirmativas para 50 mais. É porque tem que ter vaga afirmativa, gente, porque senão, infelizmente, as pessoas são barradas lá no processo seletivo. E agora eu vou chamar o quadro queridinho que vocês sempre pedem. E nem é meme? Mais escolarizadas, mulheres têm menor participação no mercado de trabalho e recebem 21% menos que os homens, diz o IBGE. Ou seja, o mercado de trabalho brasileiro segue desigual para as mulheres, com menores salários e participação, mesmo que a escolarização feminina seja superior à masculina, diz o IBGE na data de 8 de março de 2024. Que data para sair uma informação dessas, né? O que vocês acham, meninas?
Presentão, né, de 8 de março pra gente. Mas é bom lembrar também que é um dia de luta, de conscientização. Então, infelizmente, não é meme, né? Eu gostaria que fosse um meme, mas é uma informação que a gente precisa falar, não apenas em março, né, o ano todo, mas, infelizmente, precisamos falar sobre esse dado no 8 de março também. Afinal de contas, é um dia de luta, um dia de protesto, de conscientização. Então, precisamos falar. Mas que presentão, hein, galera? Nossa! É complicado porque é recente, mas é antigo. Sim. Ele vem se perpetuando. Então, você vê que a sociedade vem tentando evoluir nesse assunto há muito tempo. Há muito tempo. E a gente não sai do lugar. Então, é triste a gente olhar. Ou sai mais pouco. Exatamente. Né? É triste a gente olhar para isso e ver que ainda tem uma diferença de mais de 20% salarial, enquanto o esforço é muito maior, enquanto o conhecimento é muito maior. Presta atenção, gente. Você investe muito mais em conhecimento e ganha menos. Então, a mulher tem que fazer um esforço maior. E aí, o investimento que ela faz financeiro não casa. Porque eu recebo menos, mas aí meu salário vai todo para isso, para o investimento, e aí o reconhecimento não vem. Olha, a gente está aí num ciclo que é muito complicado. E falando desse ciclo, eu percebo que a gente fica mais cansada, com fama de estressada. Sim. Né? Ninguém é estressado aqui, né? Mulherada, não são estressadas? Então, fica com fama de que é muito emocionada, de que é estressada, e fica difícil equilibrar a vida em casa, na empresa, cuidar da saúde, a pressão da sociedade com relação ao corpo, à sua imagem, tudo que a gente deve ser, que impõe para nós. Então, fica muito difícil também a gente administrar todos esses pratinhos aí, sim, nessa sociedade que ainda é machista. E eu que sou mãe de menino, venho aqui falar para vocês, você também que é mãe de menino, eu tenho menino e menina, mas nós mães de meninos precisamos também criar esses homens aí do futuro com esse olhar de cuidado para as mulheres. Então a gente também tem responsabilidade, mulherada. Não vamos dar tudo na mão desses meninos, vamos orientar, fazer essa alfabetização para eles entenderem o valor e o papel da mulher, que é muito importante na sociedade como um todo, né? Excelente. E vamos falar para as meninas também. Vocês podem o que vocês quiserem. Não existe uma definição do que você vai ser para a vida toda. Gata, escolha, corra atrás e é isso aí. E agora, para a gente continuar essa conversa, vem aí caixinhas de ferramentas. Caixinha de ferramentas. Eu separei aqui algumas orientações, eu também quero a colaboração de vocês aí. São algumas orientações e eu vou deixar aqui na descrição do programa também. Olha só, implementar políticas de equidade salarial, incentivar a diversidade em cargos de liderança, estabelecer políticas mais rigorosas contra assédio e discriminação. Tirar isso do papel também, porque às vezes coloca só no papel, né? Criar políticas inclusivas de licença parental e apoio familiar, combater estereótipos com educação e sensibilização, facilitar as redes de mentoria e networking, estabelecer mais metas com mais diversidade e inclusão. Meninas, quais dessas medidas vocês acham mais importantes? Eu sei que todas são, mas o que vocês acham que é prioridade? Vocês têm mais alguma orientação aí para passar? Eu acho que todas são importantes, mas eu gosto muito da alternativa de oferecer oportunidades, que é exatamente de novo, as vagas afirmativas, os processos seletivos, essas ações, elas entregam oportunidade para quem teve a oportunidade tirada. Né, assim, é muito aquilo que a Carla falou no início. Então, nessa corrida do mercado de trabalho, se tem gente que está saindo com um peso maior para correr, né, ou está largando atrás, peraí, equalizar, né, a equidade é isso, vamos fazer todo mundo sair do mesmo lugar. Isso ainda não é possível, então a alternativa são as vagas afirmativas, os processos afirmativos, porque eles vão ter processos exclusivos, logo eles vão largar um pouquinho na frente. Não seria injusto? Poxa, gente, injusto é a história, né? Injusto são todos os anos que a gente não vai recuperar mais. Eu não consigo escolher um só. Já falo que eu não consigo porque... Implementa em tudo. Exato, gente. É muito complicado, porque é exatamente isso. Se a largada já está atrasada, já é diferente, para igualar, e aí nem igual, né? Para a gente ter essa equidade justa e em prol de toda a história que vem por trás, que é uma coisa de muito tempo, que vem sendo arrastada, isso daí é pouco, tem que botar muito mais. Sinto muito em dizer para vocês aí de casa e para vocês meninas que o nosso
Gente, é o nosso programa, mas a nossa temporada tá acabando. Ai, não, gente, olha. Tá acabando, mas calma. Antes ainda tem o nosso último quadro, Fica a Dica. Então, anote aí. Fica a Dica. A minha dica desse último Fica a Dica dessa temporada é o relatório do GPTW, a Jornada da Mulher no Trabalho, que eu citei há pouco. Eu acho que ele traz embasamento direto sobre carreira, sobre trabalho, para você que talvez ainda tem dúvidas por que existe um episódio aqui só de mulheres e por que só tem mulheres aqui apresentando. A minha dica para vocês é um livro, Como as Mulheres Chegam ao Topo, da Sally e do Marshall, que é maravilhoso. O nome já diz tudo, né, gente? Como as Mulheres Chegam ao Topo. E também, gente, uma outra dica que eu vou deixar para os RHs que estão assistindo a gente, para você que quer contribuir, dar uma caixinha de sugestões aí na sua empresa, não adianta vocês darem florzinha no Dia da Mulher, como agora nós estamos nesse mês. E o restante do ano todo, você não valorizar as mulheres que trabalham com vocês, a sua família, as mulheres da sua família, todo mundo. Se a gente olha para o alto escalão da sua empresa e a gente vê a grande maioria sendo homem, tem alguma coisa errada. E a florzinha não vai resolver no mês de março. Nossa, que tapa, hein, Carla? A minha Isso é porque dica... é despedida. Já foi assim, ó, tá. A minha dica é um filme que eu adoro, que é Joy, o Nome do Sucesso. Essa história, né, desse filme é baseada em fatos reais, conta a história de uma mulher empresária, criativa, inovadora, americana, que teve que batalhar. Se vocês assistirem, vocês vão ver o quanto ela teve que batalhar, enfrentar o machismo para provar que ela tinha um produto muito bom e que atualmente lidera o mundo todo. Então fica aí, não dei spoiler, mas vocês vão gostar desse assunto. Olha, terminando aqui a nossa temporada, e eu quero muito agradecer todo mundo que nos ajudou, agradecer quem está aqui com a gente hoje, o Léo, a Nath, a nossa maquiadora, hoje, né, meio rouca aqui, estando com vocês, a gente que tirou isso do coração para apresentar aqui, com o nosso jeito, com os nossos trejeitos, aprendendo aqui na frente da câmera. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido com a gente, e não esqueça de nos seguir lá nas redes sociais, vão aparecer aqui as nossas redes, e eu vou sentir saudade, espero que vocês também. Comente aqui se você gostou, se vocês têm algum feedback para nós. E eu estou muito feliz desse projeto. Espero muito estar em Dubai gravando a próxima temporada. Maravilhosa, gente, vamos agradecer, tá? Agradeço a todas vocês, a parceria, a equipe toda maravilhosa. O Mentorize é a realização de um sonho que a gente nem sabia que tinha, inclusive, mas a vida vai tomando essa frente de unir pessoas, então a gente se encaixou super bem, espero que você tenha gostado. A gente agradece a participação de todo mundo que mandou conteúdo pra gente, que trouxe a contribuição no caso de carreira. Espero que a gente tenha conseguido entregar para vocês muito mais do que aquilo que a gente esperava, porque pra gente foi uma experiência maravilhosa, mas que também tenha contribuído com a sua carreira de alguma maneira, e com certeza a gente espera vocês na próxima temporada, que é logo ali. Gente, eu não sou boa com despedidas. Ai, eu não sou. A Paula, do nada, quando ela começou a falar, achei que trouxe um emocional que pegou aqui. Mas eu vou tentar falar um pouco para as pessoas que ajudaram o Mentorize a acontecer. Aparecem essas 3 beldades aqui na frente das câmeras, mas como Paula disse, tem Nath, tem Léo, a gente vai colocar o expediente aqui todo, como a gente faz em todos os episódios, mas tem a Samara, a Josi, a Bia, que, olha só, essas 3 últimas conseguem deixar a gente ainda mais bonita, assim, eu sei que é fácil para elas, mas assim, consegue deixar a gente ainda mais bonita para estar aqui na frente da câmera, falando com vocês. E eu quero mandar um agradecimento muito especial para a Sofia. Ai, Jesus. Verdade. Quero fazer um agradecimento especial para a Sofia, e me perdoem encerrar emocionada assim, mas todo o time da revisão, o time que trabalhou nos roteiros, a edição, a parte de design, meninas, sem vocês esse programa não seria possível. Nós somos muito gratas e desculpa encerrar assim, percebam que eu continuo bonita do mesmo jeito. Olha, me sinto prontíssima para a próxima temporada, seja Dubai, Rio de Janeiro, BH, Maldivas. Esse mundo é muito pequeno para o Mentorize. Brigadíssimo, e obrigada também pela audiência, né? Você aí que engajou,
compartilhou o link. Ah, não compartilhei ainda não, Rai, então compartilha, ainda dá tempo, volta, assiste todos os episódios, divulga bastante, porque o material tá aqui no YouTube, tá aqui no Spotify, para você reassistir quantas vezes você quiser. Beijo, muitíssimo obrigada. E eu duvido que homens terminem um programa assim. A gente não tem tanta experiência assim como apresentadora, a gente não sabe onde corta. Mas beijo, gente, até a próxima. Meninas, eu amei. Se você quiser, eu falo. Palminha e vamos de campo. Não, palma fraca. Tá gravando tudo? Vambora. Que isso?